tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje, que é continuidade da aula passada. Então, na aula passada, nós começamos a estudar a Lei 8080. Nós estudamos quais artigos? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, não foi isso? E nós paramos no artigo 6, que falava as competências do SUS. Concordam ou não concordam? E quando traz a competência, que é onde o SUS vai atuar, né? As ações do SUS, lá dizia na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica e na saúde do trabalhador. Mas eu preciso explicar a vocês o que é isso, para vocês entenderem o que o SUS faz, o que é importante para vocês levarem para a vida, para o dia a dia e para a parte profissional. Então, vocês vão pegar a aula 10 da apostila. Ah, professora, por quê? Porque eu vou explicar o que está lá no artigo 6 da Constituição. Combinado? Porque vocês precisam saber. Não adianta eu dar uma aula e passar daqui a... No fim da etapa eu voltar nesse assunto. Aí vocês vão ficar perdidos, tá? Então, todo mundo abre a aula 10 da apostila que está escrito assim: Vigilância em saúde na estratégia da família, ok? Então, nós vamos estudar o que são essas vigilâncias, o que isso fala dentro do serviço de saúde. Eu também preparei uma animação aqui, tá? Eu vou mandar depois para vocês nos grupos, que eu acho que fica muito legal, porque eu gosto de resumir o que realmente é importante vocês saberem. Então, nós vamos continuar na Lei 8080. Estão vendo que eu pus parte 2? Porque semana passada foi a parte 1. Então, quando a gente fala em Lei 8080, o artigo 6, né, traz as competências do SUS, né, onde ele vai atuar, dentro dessas vigilâncias. Então, o que seria isso? Nós temos todo um histórico no nosso país, né, de doenças, de falta de saneamento, e isso foi identificado ao longo dos anos e perceberam-se a necessidade de criar um órgão, um setor para controlar isso, agindo na promoção e prevenção à saúde do usuário, ok? Então, quando a gente fala em vigilância em saúde, qual que é o seu objetivo, né? Qual que é o seu significado? Ela tem a finalidade de promover a detecção e prevenção precoce das doenças. Então, a vigilância, ela observa, ela detecta onde pode ter alguma doença, né, algum agravo, e isso imediatamente. Observou, faz a prevenção, tá, gente? E todo fator de risco que está inerente a qualquer doença. Aí a vigilância epidemiológica estuda aquela área, né, aquele local e lança ações. Como assim, professora? Vocês moram num bairro. O bairro é dividido em regiões, concordam? O que acontece na rua A não é o que acontece na rua B, na rua C. Então é assim que a vigilância epidemiológica trabalha. Então, a vigilância epidemiológica é da doenças e agravos transmissíveis. Prestem atenção. São doenças que são transmitidas, tá? Então, bem como ações de imunização, que são as vacinas, e as ações para vigilância epidemiológica de infecções sexualmente transmissíveis. Também a vigilância epidemiológica faz esse controle. Com qual objetivo, gente? Visando ter informações da prática, da teoria e bolando, né, criando ações que vão trazer resolutividade, identificando fator de risco, montando as ações de prevenção, fazendo diagnóstico e tratamento, sempre precoce. E isso contém surtos das doenças. Então, quando a gente fala em vigilância epidemiológica, existem as doenças que a gente vai chamar de notificação compulsória. O que é isso, professora? Vocês vão ver aí nesse slide 10 uma foto, são duas fotos que está ainda uma logomarca Prefeitura de Sabará, que na época eu mandei para a gente colocar isso nesse slide, que é para vocês entenderem essas doenças. Então, as notificações compulsórias são fichas que os profissionais da saúde que trabalham UPA,
UBS, em hospital particular, precisam preencher quando o indivíduo dá entrada no setor com aquela doença, tá? Então, as notificações compulsórias são de doenças transmissíveis. Então, pensem, quais são as doenças transmissíveis que vocês conhecem? Vamos pensar. Quais que vocês estudaram em microbiologia? Nós temos, gente, uma gama de doenças de notificação compulsória. Não tenho que decorar todas, tá? Vocês vão ver que tem uma lista, mas eu tenho que entender o que seriam essas doenças. São doenças transmissíveis. Então, eu vou dar alguns exemplos: dengue, zika, chikungunya, febre amarela, a gente tem zika vírus, eu tenho cachumba, sarampo, rubéola, e essas doenças são doenças que nós já temos o quê? Tirando a dengue, né, zika, chikungunya, mas sarampo, cachumba e rubéola, febre amarela, nós já temos vacina para prevenir. Então, entenderam? A vigilância vem com a ação de prevenção para que aquela doença não se agrave. Eu não tenho alastro, né? Eu não tenho números exorbitantes naquele bairro, naquele município ou naquele estado. Também a meningite é uma doença de notificação compulsória, a difteria, a doença de Chagas, a influenza humana, a gripe, que a gente tem a vacina. Então, a vigilância epidemiológica trabalha dessa forma. Ela vai pegar registro de banco de sangue, ela investiga casos e de epidemias, tem inquéritos comunitários, que é perguntar à população o que está acontecendo, ela vai observar os vetores e reservatórios, eles não vão na casa da gente fazer o controle, se tem água parada, se não tem, e passam notícias vinculadas na mídia. Então, quando tem muitos casos de uma determinada doença, a vigilância epidemiológica, ela traz para a população se cuidar. Então, existe esse desenho aqui na apostila que eu adoro explicar. Então, o que a gente tem? Os casos novos da doença, que chamam incidência. Então, todo caso novo de uma doença nós vamos chamar de incidência. Hoje chegou um caso de dengue, ok? E a gente tem os casos que são antigos, tá? Que já são casos existentes, que nós vamos chamar de prevalência. Aí a gente tem cura, alguns vão curar, outros vão para óbito, ok? Isso que vocês têm que saber. Então, o que é incidência e prevalência? Prevalência são os casos que já existem daquela doença. Ah, aqui em Belo Horizonte tem 30 casos de dengue nesse mês. Hoje, dia 20 de junho, chegou 3 novos casos. Então, hoje é incidência, o que já tinha seria prevalência, ok? Isso é um estudo para entender, será que está dando certo? Será que não está? Será que as reações estão corretas? Então, eu vou associar com vocês a vigilância epidemiológica a uma doença que estamos falando demais, o coronavírus. Se não fosse a vigilância epidemiológica em identificar o vírus e identificar como é transmitido esse vírus, porque é uma doença transmissível. Se não fosse a vigilância pegando esses dados, né, das notificações compulsórias de coronavírus, não tínhamos ações para prevenção. Então, essa quarentena, ficar em casa, esses cuidados, higienização das mãos, usar máscara, que toda hora eles estão falando na televisão, é um trabalho da vigilância epidemiológica. Então, todo dia a gente tem no noticiário os casos existentes, que são a prevalência, e os casos novos que estão chegando, que vem a ser a incidência. Quantos tiveram cura e quantos óbitos. Conseguiram entender a ação da vigilância epidemiológica? Espero que sim. E nós temos a vigilância sanitária, que é o conjunto de ações. Então, a vigilância sanitária é um conjunto de ações que visa o quê? Eliminar, diminuir ou prevenir risco à saúde da população envolvida em problemas sanitários e meio ambiente.
Então, a vigilância sanitária, a gente vai fiscalizar a água que a gente consome, fiscaliza o esgoto, fiscaliza os comércios alimentícios, lanchonetes, açougue, supermercado, bares. Então, você já viu, a vigilância sanitária fechou tal estabelecimento, vigilância sanitária achou uma comida vencida. Esse é o papel da vigilância sanitária. Fiscalizar tudo que é para o consumo humano, tá, gente? Para evitar. Então, ela tem a função de eliminar o que venha causar risco à saúde daquela pessoa. E a vigilância sanitária, ela controla bens de consumos que, de direto ou indiretamente, se relacionam com a saúde. E controle da prestação de serviço que se relaciona direto ou indiretamente. O que seria isso? O açougue. O açougue vai comprar carne do frigorífico. Então, a vigilância sanitária fiscaliza aquele frigorífico. A vigilância sanitária fiscaliza a fazenda de onde vem aquela carne do frigorífico. Conseguiram entender? A diferença da epidemiológica e sanitária, elas andam juntas, mas cada uma com sua atuação para chegar no objetivo da Lei 8080, que é a prevenção à saúde da população. E junto da vigilância sanitária, eu gostaria de dar um exemplo para vocês, que foi aquele da cerveja Baker. Lembram da cerveja que deu aqui em Belo Horizonte? A vigilância sanitária fez o quê? Inspecionou os tanques de cerveja daquele local, os tanques de armazenamento. Então, a nossa vigilância sanitária, né, brasileira, municipal e estadual, conseguiu identificar de onde veio aquele problema, conseguiu identificar qual substância que causou o problema. Então, percebem que o SUS atua do nosso lado e a gente nem imagina que isso é serviço do SUS? Vocês conseguem perceber, tem uma quermesse na cidade, aquele tanto de barraquinha, aquele tanto de gente para comer. A vigilância sanitária tem que liberar. Ela tem que liberar aquele consumo. Eles passam, fiscalizam. Para quê? Para diminuir as nossas infecções intestinais. Ah, eu vou ali na esquina comer o podrão. Eu adoro comer o podrão. Mas será que a vigilância sanitária já passou e fiscalizou? Por isso que tem que ter um alvará da prefeitura, o alvará sanitário. Esse alvará sanitário vem da vigilância sanitária. Tudo isso, gente, está incluído na Lei 8080. Por isso que eu já estou explicando para vocês entenderem o que está dentro da lei para serviço à população. Então, observem como é importantíssimo eu entender um pouco dessa lei para entender onde cobrar, o que não cobrar, o que está feito, o que não está sendo feito. E dentro dessa Lei 8080, fala também da vigilância em saúde do trabalhador. Por quê? Porque a gente precisa dar uma assistência ao trabalhador quando ele é vítima de acidente do trabalho, tá, gente? Que tem que preencher a CAT, aquela ficha de acidente do trabalho. Ou o trabalhador que já tem uma doença profissional decorrente do trabalho. Então, o nosso trabalhador que trabalha no SUS, né, a pessoa que está ali no SUS, ela tem que ser observada. Por quê? Um acidente do trabalho, uma contaminação por pérfuro cortante, pode ocasionar vários danos à vida daquela pessoa? Sim. Por isso que tem a ação de vigilância em saúde do trabalhador. Então, a saúde do trabalhador no SUS, ela busca criar mecanismo de fortalecimento e construções de novas práticas, em especial na atenção básica. O que é isso? Ações para esses trabalhadores lá no centro de saúde daquela cidade, daquele bairro. Então, o trabalhador dentro do SUS, ele não pode ser deixado de lado. É o que acontece muito, né? A gente vê algumas ações de saúde do trabalhador só na semana de comemoração. E fora isso, não tem. O estresse ocupacional acontece, o assédio moral, a sobrecarga de serviço. Tudo isso, essa vigilância tem que fiscalizar e com o intuito de diminuir que a pessoa adoeça. E juntamente tem que ter ações de promoção de uso correto de equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, para que o meu trabalhador não adoeça. Então, vocês entenderam essas vigilâncias que está ali na lei, no artigo 6? Eu espero que sim. Eu vou terminar esse vídeo, tá? Para não ficar muito grande, e vou começar a gravar um novo, que é a segunda parte dessa Lei 8080 dessas vigilâncias.
Até o próximo vídeo, que é agora. Só um momento.